muito importante, que as pessoas estão atrás de mais informações para não caírem, né, nessa questão de novo, agora no final de semana. A gente reforça que o secretário nacional do consumidor falou aqui com a gente mais cedo que não tem caso só mais em São Paulo, mas também em Pernambuco, e é por isso mesmo que a gente vai conversar agora com o médico emergencista, o Yuri Castro Santos. Yuri, muito bom dia, obrigada pela entrevista. Imagino que você esteja sendo abordado por amigos, parentes, para saber mais sobre esses sintomas e em que momento procurar ajuda. A gente já sabe que muita gente perdeu a visão, teve gente que teve derrame, né, AVC. Quais são esses primeiros sintomas que as pessoas precisam ficar muito atentas logo depois de beber? Ou se, inclusive, é logo depois tipo uma ressaca, ou se pode vir, esses sintomas podem vir uns dias depois? Bom dia. Bom dia. O que acontece? O metanol, a ingesta inicial do metanol, os resultados, os sintomas dessa ingesta são muito parecidos com os de álcool mesmo, com a bebida alcoólica. Então, no primeiro momento, o paciente sente aquela irritação gástrica, pode gerar náuseas e vômitos, e a sensação de estar bêbado, ficar um pouco sonolento, perder o equilíbrio. Então, no primeiro momento, é muito difícil a diferenciação se o paciente ingeriu o etanol, que seria o álcool comum, que vem das bebidas, ou o metanol, que seria essa adulteração, né? Então, no primeiro momento fica bastante complicado, né, e difícil distinguir, que os sintomas são muito parecidos. Porém, depois de um... Desculpa, pode continuar. Isso no primeiro momento. Depois que o metanol está circulando no corpo do paciente, ele passa pelo fígado e ele é metabolizado por uma enzima que chama álcool desidrogenase. Depois que ele é metabolizado, ele forma metabólicos. E sim, esses metabólicos que são realmente tóxicos para o organismo humano. Aí o paciente começa a sentir os sintomas de gravidade só no segundo momento. Então o paciente pode ficar pouco sintomático ou até assintomático nas primeiras 24 até 72 horas. Só depois disso que começa realmente a ter os sintomas graves. Seria uma perda visual, pode ser uma perda de um campo visual, como se a gente dividisse a visão em 4 e ela perde só um campo, perde metade da visão. No segundo momento, o paciente pode ficar bastante rebaixado, sonolento, ter uma acidose metabólica, tudo isso causado por esses metabólitos aí secundários do metanol. Acho que a gente perdeu o áudio do Serapião de novo, ele volta daqui a pouco, doutor. Então é isso, mesmo que as pessoas sintam então esses sintomas só depois de 2, 3 dias, precisam correr para o hospital, né, doutor? Sim, quanto mais rápido for o atendimento desse paciente, melhor é. Porque nós temos antídotos no Brasil. Então, essa enzima que eu citei, que é a álcool desidrogenase, o engraçado, né, é que a gente oferta para o paciente o etanol. Sim, nós damos álcool para o paciente, né, uma outra forma, né, que seria o etanol. Para esse etanol conseguir saturar essa enzima e ela não estar disponível para metabolizar o metanol. Então, o tratamento base mesmo da intoxicação por metanol é a gente ofertar o etanol para o paciente. Geralmente a gente faz essa oferta endovenoso, mas infelizmente não é disponível ele endovenoso, às vezes a gente faz por via oral mesmo, né? Só que, claro, não é um álcool de bebida comum, então é um etanol a 20%, é um pouco diferente. Interessante. Serapião. Doutor, uma dúvida que eu tenho, para aquele consumidor ali que vai tomar, esse metanol, ele tem algum cheiro? É possível ver, sentir na hora que você for beber essa dose, esse drink que você adquirir? Ou ele, assim como o álcool, é mais difícil você perceber ali? Tem um cheiro parecido? Como que a pessoa que vai adquirir ali pode perceber? Ou não tem como mesmo? Tem que ficar atento depois a esses possíveis sintomas. Esse é o grande problema, não tem como distinguir. O cheiro e o sabor são muito, muito parecidos e a distinção apenas no laboratório.
Caramba. Doutor, as pessoas também podem buscar atendimento, se for uma situação mais urgente, ligando para os atendimentos, né? Imagino que, enfim, se for uma pessoa que já... A gente viu relatos de gente que perdeu o movimento, né? Isso, relatos de cegueira, enfim, ela estiver sozinha, ela vai ter que procurar esse atendimento urgente por telefone, né? E os socorristas estão preparados para identificar que aquilo significa, né, uma ingestão de bebida batizada? Para a gente conseguir suspeitar, é mais pela história clínica. Um paciente, porque no momento o paciente falou que fez uso de bebida alcoólica, então ele está tendo sintomas de qualquer uso de bebida alcoólica. A gente não consegue diferenciar no primeiro momento se ele fez a ingesta de metanol ou etanol, que seria o álcool comum aí que vem nas bebidas alcoólicas. Mas esse paciente que fica muito grave, ele não está melhorando, a gente começa a suspeitar do paciente poder estar intoxicado com metanol. Porque a intoxicação pelo metanol realmente é muito grave e ela pode levar assim à morte com certa frequência. Então, para o paciente que está em casa, está com essa suspeita, ele não está se sentindo bem, ele deve ligar para o SAMU 192 e, através disso, fazer o atendimento. Já o profissional de saúde, quando a gente tem essa suspeita, para a gente conseguir manejar bem o paciente, a gente tem centros de intoxicação por todo o Brasil. E é simples, é só você procurar na internet, nesses sites de busca, Ciatox, que é o Centro de Intoxicação, e tem números que atendem todas as regiões do país, são médicos muito capacitados que cuidam apenas de intoxicação, então vai te ajudar a manejar o caso. Ele pega seu telefone, ele te liga, ele te retorna de volta, pede os exames, faz notificação disso para a gente poder ter dados, né, e levantar a suspeita dessas intoxicações. Ó, peraí, né, tipo, levanta a suspeita. A saúde, então, nessa região está tendo muito isso, né? Vamos investigar. Então, é muito importante a gente ter dados para poder tomar medida pública referente a isso. Serapião, tem mais alguma questão? Só uma última. O senhor disse que esse metanol é metabolizado pelo fígado, né? E a partir dessa metabolização que ele começa a atuar. A gente viu aí a questão de cegueira, mas ontem também se falava em ataque ao pâncreas, em ataque a outros órgãos, enfim... que daí depois pode ocasionar a morte. Mas o que mais, além dessa cegueira, assim, que do ponto de vista clínico vocês já encontraram aí, doutor, por causa da ingestão desse metanol? O que acontece? A partir da transformação, né, depois que o metanol passa pelo fígado, essa enzimagem, gera esses metabólitos, a cegueira é muito relevante, porque ela é comum na intoxicação por metanol, porque esses metabólitos, eles têm uma relação fina com as células da retina. Esses metabólitos causam um sofrimento, uma falta de energia. É como se as células ficassem sem respirar e vai morrendo aos poucos. Mas também, o que a gente consegue ver muito na prática clínica é que esses pacientes intoxicados por metanol começam a ter uma acidose metabólica importante. Então, o pH do sangue começa a ficar muito baixo, o sangue do paciente começa a ficar muito ácido, e isso começa a impedir as reações fisiológicas vitais, levando a disfunção de órgãos, e o paciente realmente começa a ficar bem descompensado, às vezes fica sonolento, aumenta muito a frequência respiratória para poder compensar isso. É um paciente bastante difícil de manejar. Ô, doutor, também para finalizar da minha parte, a gente sabe que bebida batizada existe, mas a gente não tinha visto casos assim, né, de pessoas morrendo em diversas regiões. A gente tem mais informações de pessoas comendo com intoxicação alimentar, né, comendo algum produto estragado, mas a bebida, vocês, no seu atendimento clínico, já encontrou casos de bebida, de intoxicação por bebida, ou ainda é muito mais comum realmente a alimentar? A intoxicação por bebida, ela é muito comum. Uhum. É difícil falar qual é mais comum, se alimentar ou por bebida. Difícil falar qual é mais comum. Mas assim, estou falando em bebida em geral. O uso de álcool e etanol. Uhum. Agora, a intoxicação por metanol
felizmente, ela não é tão comum, porque o metanol ele não é amplamente disponível para a população. Então, para a pessoa intoxicar com metanol, ou ela trabalha em alguma indústria que tem contato, que utiliza o metanol para fazer tinta, fluido automotivo, que é bastante comum, e muitas vezes essa intoxicação ela é pela pele, não pela ingesta. É uma intoxicação diferente de contato pela pele. Às vezes cai no braço do paciente, estoura algum compartimento e às vezes derrama sobre o paciente. Então, uma intoxicação gera essa queimadura pela pele. Agora, a ingesta mesmo, geralmente, é quando esse produto eles usam o metanol para substituir o etanol em bebidas a fim de adulterá-las e diminuir o preço. Perfeito, a gente ouviu o médico emergencista Yuri Castro Santos. Yuri, foi de muito esclarecimento sua entrevista, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigado. Valeu. Ô, Serapião, diversas informações interessantes ali, curiosas, inclusive essa última que o Dr. Yuri trouxe pra gente, do quanto a ingestão de metanol não é muito comum, né, as pessoas beberem o metanol, que isso, claro, também é colocado na investigação, né, de onde vem esse etanol, enfim, por que utilizar uma substância que não é muito utilizada para batizar bebidas, que isso pode, de repente, caracterizar um grupo, né, que tem feito isso. Enfim, são elementos interessantes que, claro, as investigações também estão muito atentas, né? Pois é, Natália. Graças a Deus que não tem muitos casos, né? Porque é muito complicado. Você sai à noite para tomar um negocinho e volta nessa situação. Mas eu acho que é isso. Eu acho que as investigações vão mostrar aí o que é. E tanto pode ser uma organização criminosa ou apenas aqueles falsificadores que a gente sabe, isso é muito comum no mercado de bebida brasileira, a atuação desses falsificadores que podem ter encontrado ali no metanol um produto mais barato só, ou até compraram sem saber que era o metanol e misturaram, porque a gente sabe que mistura-se de tudo, e não esperavam um impacto desse, né? Eu acho que as investigações, acho que é muito cedo ainda para a gente apontar se tem uma organização criminosa, se há algo além daquela questão econômica de baixar o preço e colocar qualquer tipo de coisa. Eu acho que essas investigações, tanto que a Polícia Federal abriu como no estado de São Paulo, eu acho que tem a capacidade de mostrar isso, se é um caso bem específico de contaminação ou se isso pode ser algo mais amplo. E eu acho que é muito importante, por isso, os governos se manifestarem para que todo mundo fique atento até que a investigação dê essa resposta, se eram casos pontuais ou se realmente havia um grupo criminoso atuando e que pode ter contaminado muito mais bebida aí pelo país, né? Perfeito. Ô, Serapião, vou pedir que você fique mais alguns minutinhos com a gente.